Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa, A Hora e a Vez do Empreendedor. Hoje aqui batendo um papo com um profissional. Ele que na sua carreira trabalhou bastante, lutou muito, suou muito a camisa e hoje está aqui ensinando um pouquinho daquilo que ele sabe, da competência dele, colocando o nome dele para que possa ser cada vez mais avaliado, porque eu vou conversar hoje aqui com um profissional do futebol. Acho que o futebol hoje, as pessoas falam muito que o futebol mudou, que o futebol hoje está mais profissional ou menos profissional. Bom, eu não vou entrar muito no mérito do esporte em si. Nós vamos falar hoje sobre a questão empreendedora, do negócio que tem por detrás do campo de futebol. Hoje eu estou aqui com... Ele é extremamente conhecido na cidade, é uma das pessoas assim que são, eu posso dizer que é uma referência hoje aqui na nossa região inteira, no sentido de ter uma escola de futebol, porque o que ele aplica na escola de futebol é exatamente aquilo tudo que ele aprendeu ao longo da sua vida, nos campos de futebol, na relação com as pessoas, nas dificuldades. Vamos falar um pouco das dificuldades, vamos falar um pouco desse mercado do futebol, do negócio em si do futebol, né? Eu estou falando hoje aqui com o Charles, né, da escola de futebol, que é conhecido, tem a marca CRA, não é isso? Tudo bom, Charles? Como é que vai? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Me diz uma coisa, você jogou futebol profissional até quando? Precisamente, primeiro, boa noite aos ouvintes, queridos. O Charles jogou futebol durante 10 anos da sua vida. Né? 10 anos? Conforme você, antes de nós começarmos a conversar, como que Charles começou a jogar futebol? Foi uma coisa que meu pai me deixou, a marca para mim, que hoje que Deus o tem em bom lugar, que faleceu, mas a história de vida começou quando meu pai, nas peladas antigamente, como nossa cidade tinha bastante campo, depois eu vou aumentar nesse mérito, nós tínhamos antes bastante campo na nossa cidade, e hoje praticamente está sendo tudo tomado para os condomínios, né? Os bairros estão crescendo, como a nossa cidade em si está crescendo, né? Verdade. O empreendimento na cidade hoje está sendo bastante divulgado, né? O Porto vindo para a nossa cidade, né? A cidade está crescendo sim. A história de Charles no futebol começou na Peladinha. Eu sou nascido e criado no bairro da Penha, um bairro que a paixão do futebol está lá no bairro da Penha. Eu costumo dizer que são celeiros. A parte de Guarulhos, no bairro da Penha, hoje são um dos melhores até na cidade, hoje no futebol amador. Foi no período de... Tinha meus 8, 9 para 10 anos, o meu pai me despertou e lá me levou para começar a treinar, antigamente, na escolinha do americano, que hoje, infelizmente, né, está passando por momentos difíceis, mas eu creio que o futuro presidente, nosso amigo Luciano Viana, vai reerguer o americano. Comecei a trabalhar com o falecido Evaristo Pardissá, antigamente, escolinha de futebol, conforme nós estávamos conversando antes. Comecei com 10 anos de idade e precisamente depois dos 10 anos, aí vem aquela história. Dente de leite, que antigamente, hoje fala-se o infantil, depois o juvenil, na parte do júnior do americano e logo depois o profissional. E a história do Charles começou lá com 10 anos de idade, no campo do São Cristóvão aqui, conhecido como Morrim, onde tem vários talentos, jogadores bons de excelência, ao qual hoje alguns deles já hoje fazem parte comigo, que eu trabalho também dentro do campo do São Cristóvão hoje também, aonde tudo começou a vida do Charles. Muito bem, eu estava conversando com você antes de começar o programa, e eu vejo que a responsabilidade da sua parte é muito grande, porque lida basicamente com jovens realmente, né? E hoje falar de futebol, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de perspectiva, até mesmo de mudar de vida, né? Muitos jovens hoje ingressam no futebol com a esperança realmente de mudar de vida, porque o mundo do futebol é um mundo extremamente atrativo por conta desse cenário que o futebol mostra,
E eu queria, inclusive, entrar nessa questão com você para saber até que ponto realmente isso é válido ou um ou outro apenas se destaca ou se o mercado realmente ele favorece isso. Você acha que, na sua opinião, Charles, você acha que isso realmente acontece para todos ou é apenas para um, para outro, os sortudos da vida aí? Eu vejo os apadrinhados da vida, né? Eu vejo o mercado do futebol muito competitivo hoje, nos dias de hoje. Geralmente na minha parte, na minha área, quando o pai vem fazer a matrícula do aluno, eu costumo dizer, você quer o seu filho para quê? Né? Porque são vários aspectos. Aqui eu costumo dizer que eu tenho um grupo selecionado, aquele grupo que eu vou levar à competição e aquele grupo que é mais para estar fazendo o trabalho. Que trabalho é esse? O lúdico. Sim, né? sim. Está explicando os fundamentos, as partes táticas do futebol, o posicionamento, como dar o passe, como conduz a bola. Aí no caso entra mais na minha área. E geralmente a gente quer entender que tem alguns pais, entre aspas, o que ele quer ver o filho. Tipo, eu quero ver meu filho um Neymar da vida, né? E isso é coisa rara. Termos o Neymar hoje no nosso país vai ser coisa rara. Porque o Neymar é diferenciado, jogador que... Diferente, a gente costuma ver, tanto é que na Europa hoje, ele já estão dizendo que vai ser o novo Messi, né? Entendi. E o nosso Brasil vai ter futuramente o Messi que a Argentina tem. É isso que nós vemos. Então, e a questão do futebol em si, quando o aluno chega na minha área, tipo assim, eu costumo chegar para o pai e perguntar, meu filho, ó, o seu filho, tem problema, vai ter que ter paciência. Que paciência é essa? Não é com 2, 3 tendo que você vai pegar o seu filho, vai chegar, vai concluir a jogada, vai ter que ter paciência. Em que área? Aí, o que eu tenho que falar para o pai? Que é que ele vai aprender tudo o que eu fiz no futebol, aquilo que eu aprendi. E são as prioridades. É ter um bom passe, né? Condução de bola, ter que saber conduzir a bola, né? Boa finalização. É um talento realmente que nasce com a pessoa. Isso, né? Nós vamos moldando. O CRA hoje, quando é futebol, a gente molda. A gente tem que pegar a criança como se fosse fazer um vaso, né? Sim, o goleiro está lá, começa a moldar até se formar. É a mesma coisa no futebol, eu vejo dessa seguinte forma. Mas você acha que a criança já, naturalmente, já tem que nascer com talento, né? Existe dele, aqueles que já chega diferente e a gente começa a dar o pontapé diferente, né? Para ele entender que o futebol é feito tem várias etapas, né? Porque a criança começa a chegar, né? Aí já vem a fase da idade, né? 10 anos já pensa de um jeito, com 12 já começa a se relacionar de outro jeito, com 13 já começa a formação, com 14, aí com 14, 15 anos, no meu entendimento, eu já começo a entender se o jogador vai dar ou não. Muito bem. Olha, é importante a gente entender que o futebol, né, por isso que inclusive o Charles foi contactado para a gente poder bater esse papo hoje aqui, para que a gente possa estar entendendo que aqui no programa a gente fala de empreendedorismo. E muitas vezes, de repente, você pode perguntar, mas está falando de futebol e tal. Mas futebol hoje é um grande negócio. Belo negócio, não é? por sinal. Futebol hoje é um grande negócio. O que a gente vê muitas vezes no campo é uma coisa, mas os bastidores por volta trás do ali, campo, né? Quer dizer, muita são coisa. os cartolas, são quem usa, além da cartola, tem o boné também, né? Isso aí. Não é isso? As pessoas que estão, os olheiros, quer dizer, é um grande mercado. Você acha que esse mercado hoje, ele é um mercado que acaba criando uma expectativa muito grande realmente nesses jovens, principalmente de classe mais baixa, e aquela esperança acaba criando uma expectativa que acaba sendo até ruim, até uma ansiedade muito grande, ô Charles. Como é que você vê isso também? Conforme você acabou de dizer, o futebol hoje é um dos maiores negócios do nosso país, né? Pois é, porque a gente está falando de cifras milionárias. Valores, né? Valores bem altos, né? E o futebol está inserido nisso aí, né? Em valores, tipo assim. Eu vejo o futebol hoje, quando eu costumo falar da nossa cidade. A nossa cidade hoje é um celeiro. Tanto é que você vai ouvir falar que vários ex-jogadores saíram da nossa cidade. Nós temos vários exemplos, né? Do Léo, que está parando de jogar futebol agora, estava no Santos. Nosso amigo Odivan, né? Que teve passagem pelo Vasco. E o futebol... mandar um abraço para o Odivan, o pai dele, pé de ferro. Grande amigo Odivan. Gente boa demais. Aquele é a pessoa que eu tenho bastante carinho, né? Fomos formados juntos no Americano, né? somos da mesma geração. A geração... Pé de ferro trabalhou comigo, rapaz, em 2 secretarias, na IMAB, né? Figuraça, e trabalhou comigo na Codenca. Figuraça, Pé de Ferro. Um abração, Pé de Ferro também. É verdade. E é inserido nisso aí, tipo assim. E a gente começa a deslumbrar aqueles ex-jogadores da nossa cidade
que galgaram, né? Como o Léo, hoje o exemplo, o próprio Odivan e vários outros, né? Que a gente tem vários exemplos de outros ex-jogadores de futebol. E hoje o futebol está inserido, do meu ponto de vista, como um grande negócio, conforme você acabou de dizer. São valores que a gente inevitáveis. Eu tenho como vários exemplos aqui, a nossa escolinha hoje tem, nós temos hoje 2 jogadores que estão no Fluminense, inclusive Que saíram da escolinha? Da nossa escolinha. O CRA. Inclusive esse final de semana, nessa semana, na segunda-feira, Já está no profissional? Não, são jogadores promissores, Sim. como eu te falei. Aqueles que eu acabei de dizer minutos atrás, que começaram na escolinha com 10, 11 anos, com 12. Mas que já tinha um talento. Tinha esse talento ao qual foi aprimorado dentro do trabalho. Sim, né? Aí sim, veio olheiro na nossa cidade a parceiros, que hoje a CRA tem a parceria com alguns empresários lá do Rio de Janeiro, o qual está lá, está treinando no Fluminense. Né? E quis Deus permitir que um desses talentos hoje fosse o meu filho. Olha, que hoje está lá, parabéns. É o centroavante da categoria sub-12 do Fluminense, desempenhando um bom trabalho. A saudade fica, que todo dia bato aquele papo com ele. Acabei de falar minutos atrás com ele: papai, hoje o treino foi bom, fizemos jogo treino contra o time dos Estados Unidos e está super feliz. E temos o outro jogador que está fazendo teste essa semana e espero que a semana que vem vai ter a resposta se foi aprovado ou não, e está inserido nisso aí. É um grande negócio. Entendi. Que negócio é esse? O futebol. E que precisa naturalmente de pessoas por detrás tendo uma responsabilidade muito grande. Isso né? aí, a importância é isso aí. A gente ouve falar muito de pessoas, por exemplo, que pegam os jovens, manda para outro país. Várias histórias nós sabemos, né? Que coisa triste. Não é? E que acaba realmente sendo histórias frustrantes, acaba tendo um sonho frustrado. Acho que esse programa, ele tem um objetivo até mesmo da gente poder, de alguma forma, alertar o pai, isso? Com quem vai deixar seu filho, aonde deixar, entendeu? Como fazer. Ver o histórico. O histórico do professor, do atleta, do ex-atleta, como foi o histórico de vida. Importantíssima a sua ideia. Eu acho que isso é muito importante. Hoje o CRA, eu estava observando e os treinamentos lá, né? Os treinamentos, faz um trabalho realmente com muita responsabilidade, com muito cuidado, e ainda mesmo você, que foi um profissional, né, um atleta profissional, né? Agora você está no profissional no mercado, não é isso? Agora mudei de função. Saí da história a história do Charles ficou atrás e agora trazendo para a nossa cidade, né, para o nosso país, valores, né? Ensinando valores, né, que nem todos vão ser jogadores de futebol. Eu friso aquela história, voltando à história que você falou dos pais, eu friso, aqui é a escolinha de futebol. Seu filho talvez vai ser ou talvez não, né? Mas o importante o que é cuidar do filho, né? Eu quero que cuidar do seu filho com valores, porque aqui ele vai estar aprendendo o que vai ser amanhã, o futuro da manhã, né? O que vai ser formação do caráter dele, o caráter, né? Como vai ser o histórico de vida dele. E a escolinha, o esporte em si é muito importante. É verdade. Você acha que hoje a escola de futebol, ela também é vista, né? Eu sei que tem esse lado aí que a gente já comentou, mas também ela é vista como os pais, por exemplo, colocando o filho no judô, na natação. A escola de futebol, ela também é importante nesse momento como um lazer mesmo para a criança, uma formação para ela no futebol, no esporte em si. Está tudo inserido, porque eu costumo dizer, vamos voltar lá no meu passado, conforme eu falei. Antigamente tinha vários campos aqui em Campos, né? Você ali no Parque Aurora era 5, 6 campos, no Jockey era 6. Na Rua 7, se eu não me engano, ali onde é aquele condomínio. Eram terrenos, na verdade. Terreno, tipo assim, que tinha campo de futebol. O que os nossos filhos estão fazendo hoje? Essa é a pergunta, né? Antigamente, como meu pai me levou para o Americano, tinha lá, eu jogava minha peladinha lá no bairro da Penha, na rua, no campinho do CSU da Penha lá. Antigamente tinha o CSU. Hoje ainda existe, graças a Deus por isso. Mas e o campo do Parque Aurora? Onde é o bairro grande, como cresceu o Parque Aurora? Existe mais campo lá? Não existe. Aí, as nossas crianças estão o que hoje fazendo? Estão oceano na rua. Então a importância da escolinha de futebol, aí sim, voltando à pergunta, eu vejo como um grande negócio hoje sim. Meu filho está no local onde está lá aprendendo de futebol, como outro esporte, o judô, como fazer a natação, né? São valores que nós vamos dar para nossos filhos. É verdade. Charles, nós vamos rapidamente aos comerciais. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão que realmente é importante falar, né? Essa questão aí
do futebol, o que está por detrás do futebol. Vamos um pouquinho mais a fundo, Puxa. porque eu acho que serve como um alerta também. Os pais, né? Isso aí, Não é verdade? Vamos rapidamente aos comerciais e voltamos com todos vocês. A hora e a vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos de instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado, Churrascaria Gramado, Churrascaria Picanha Grill, Choperia Mais Bate, Aquários Choperia, Baviera. Esperamos você e sua família. Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec, você conclui em até 6 meses. Na Cietec, você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração e inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, Prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268. A AutoSeg chegou inovando no mercado. Segurança é essencial. A AutoSeg disponibiliza todas as opções de segurança para você, sua família e sua empresa. Câmera CFTV, cerca elétrica, cerca perimetral, alarme, interfone, motores para portões automatizados. Faça a instalação e manutenção com a AutoSeg. Ligue e solicite seu orçamento. É gratuito. Telefone 2724-2649 e 999-372-242. Do empreendedor. Voltamos agora com o segundo bloco no programa Hora e a Vez do Empreendedor. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para cada um de vocês que estão sempre ouvindo, vendo o programa, né? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Eu quero dizer que a Mundi TV é uma TV que está extremamente bem posicionada hoje na grade da VerTV. Foi privilegiada aí por Deus, né? Eu quero mandar um abraço aí para Denise, para Charles, que Xará, de uma né? maneira, é verdade, seu Xará, né? Que Deus abençoe, né? Depois é isso mesmo. A queda de moto, né, rapaz? Já falei para ele, não anda de moto, rapaz. Eu fui o primeiro a estar aconteceu. sabendo do acidente. Foi? Porque um pai de um aluno meu presenciou. Charles Barbosa caiu aqui agora. O quê? E aí começou eu desesperado, liga para um, liga para outro, liga para um. Eu lembrei, Marcos Aventura, nosso amigo Marcos Aventura. Marcos Aventura, mandar um abraço para Marcos Aventura. Foi o segundo a estar sabendo, o gordinho é bom, esse gordinho é bom. E é terrível, a moto hoje é um grande problema, né? Verdade. Dá agilidade, mas ao mesmo tempo uma queda dá um prejuízo. O Jô Soares sabe muito bem disso. Eu costumo né? dizer que a moto tem que pagar um preço. É verdade. Talvez 2, né? Comprar moto. E o outro preço pode ser muito alto. Pode ser é muito a vida, alto, né? a vida. É a vida. Né? Isso é importante. E eu também quero dizer o seguinte, que a TV, Charles, eu até tenho comentado muito que a TV ela é extremamente bem posicionada, porque na TV, a Mundi TV, se a pessoa for zapear, ela vai ver no canal 8 está lá, no canal 8 está lá a Globo, né? No canal 9 está a Rede TV, no canal 10 está a Mundi TV, no canal 11 está o SBT, no canal 12 está a Record.
Quer dizer, a pessoa, na hora de zapear, ela tem que passar necessariamente pela Mundi TV. A Mundi TV está com o time bem distribuído, já que a parte de futebol está bem, verdade, tá bem assessorada, verdade. Está com um bom meio de campo, uma boa defesa, Não é verdade? E eu acho que é por isso que aumenta até mais a responsabilidade, tanto da Denise quanto do Charles, na questão de ter uma programação com muito conteúdo. Né? E hoje a Mundi TV, em toda a grade, tem muito conteúdo interessante, conteúdo realmente que faz com que as pessoas queiram estar ali com a sua família, assistindo a televisão, porque eu acho que a televisão hoje está cada vez mais difícil você assistir. Né? Você fica às vezes até inibido de colocar um filho seu para poder assistir um programa, seja ele no canal que for, esses canais abertos aí. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, parabéns aí para a Mundi TV, que está cada vez mais buscando qualidade. Quero mandar um abraço, sabe para quem? Para nosso amigo Dedé, que está atrás das câmeras, né? Ele que faz aí toda a parte de movimentação de câmera, um excelente profissional. Um abraço aí, viu, Dedé? Já está fazendo assim, ó. Beleza. Hoje eu estou batendo um papo, falei com você no primeiro bloco, agora no segundo bloco aqui com o Charles, que tem uma marca, o CRA. Né? Que Escola de futebol. Escola de futebol. Porque eu costumo dizer que eu falo já com os meus vários amigos da cidade que trabalhamos com escola de futebol, para parar com esse nome escolinha de futebol. Né? Dá um nome, dá uma ideia meio pejorativa, né? Escola, por que não tem a escola, né? Nossa escola da cidade, João 23, escola eucarística. Que inclusive eu estudei minha infância toda no João 23. Que bom. Quero mandar um abraço para todo mundo lá da escola, do Externato João 23. Escola boa, ótima escola. Me lembro de tia Lucila, falecida tia Lucila, e tantas outras pessoas lá, né? Verdade, é muito bom lembrar do passado. Verdade, né? É verdade. A escola foi a escola adventista também, que mandar um grande abraço para quem direciona a escola adventista, a qual eu que me criei, né? Sim, é verdade. Criação, né? É importante, a importância da nossa criação na escola. É verdade. Né? E o futebol, ele tem uma importância, assim, o esporte, né, Charles? A gente estava falando no primeiro bloco do futebol em si. Eu acho que o esporte, ele tem uma importância muito grande na formação do caráter, realmente, da pessoa. Eu acho que toda criança que não tem a possibilidade de praticar nenhum esporte, eu acho que ela acaba se sentindo mais retraída. Verdade. Hoje, com a tecnologia, você deve sentir isso mais, porque você trabalha muito com criança. As crianças hoje, que não era da nossa época tanta tecnologia assim, né? Verdade. O acesso à tecnologia. Hoje em dia você tem o tablet, você tem tanta tecnologia hoje à sua disposição, internet. Antigamente não. As pessoas brincavam mais na rua, buscavam mais fazer o esporte. Né? O futebol era visto de uma outra maneira. Isso aí. Né? Eu acho que muita coisa mudou. E a gente estava falando do futebol, propriamente dito, o futebol também mudou. Eu fiz uma pergunta para você no primeiro bloco, mas vou fazer de novo. Você acha que o futebol hoje ele está mais profissional ou menos profissional? E até que ponto ele está, ou mais ou menos? Na sua visão de profissional. Eu quero dizer, pessoal, que olha, nós estamos diante aqui de um profissional do futebol. Ele já jogou como profissional em quais times, o Charles? Joguei no Americano, né, que são da nossa cidade. Sim. No nosso Goitacás, no Macaé Barra Clube, que hoje é o Macaé Esporte, que parabenizar o Macaé pelo apoio que tem dado à cidade, né? Não que a nossa cidade não tenha dado apoio, né? Mas hoje o estádio lá, o estádio municipal, e vem aqui o meu apelo, um apelo que eu quero dizer, não somos misturando política. Eu acho que precisa na cidade do estádio municipal, para afogar, quando eu falo afogar, a despesa dos nossos clubes, que, como você acabou de dizer, é um negócio. É um negócio. Mas o negócio para o clube pequeno é muito difícil. Aliás, tudo para o pequeno é muito difícil. É verdade, é verdade. Tudo para o pequeno é muito difícil. Informação é muito difícil. É verdade. Carga tributária é muito difícil. Conhecer realmente o negócio é muito difícil. Você acha que o pequeno, por exemplo, tem condição de fazer plano de negócio? É verdade. Ele não sabe. O pequeno não sabe o que é um plano de negócio. Né? Então, tudo para o pequeno é muito difícil. Ainda mais, se tratando de futebol, a gente não fala que o Brasil é o país do futebol. Eu tenho lá minhas dúvidas, viu? Se fosse país do futebol, a gente tinha ganho aí a Copa, não foi não? Voltando à sua pergunta, é verdade. O planejamento talvez tenha sido o fator primordial, ao qual, no meu ponto de vista, Charles, né, o Brasil não tenha ganho a Copa.
porque tínhamos tudo para vencer. Tanto é que a Alemanha veio aqui no nosso país e teve o quê? O planejamento, coisa que não aconteceu, talvez não tenha acontecido com os nossos dirigentes, né? E é o momento de repensarmos, né? Quando eu falo repensarmos, eu falo eles repensarem, né? Porque o futebol é um grande negócio, nós estamos falando de negócio, e nós estamos abaixo desse negócio. Tanto é que a Europa é o que é, né? Os nossos melhores jogadores, né? Tido antigamente, como nós voltamos a falar, os nossos melhores, quem é o nosso melhor hoje? É o Neymar, está na Europa, vai despontar. E os outros? O que vai acontecer com os outros que estão, a nossa geração que está vindo agora? É algo a se pensar. Você acha que existe, por parte dos governos, e aí o governo federal, uma política pública voltada para tentar ajudar ou tentar beneficiar de alguma maneira? Porque o cartão postal do país é o futebol. Sem dúvida nenhuma, é o próprio futebol, não é? Até que a gente tem essa marca aí, o país do futebol. Mas você acha que existe alguma política pública voltada, com lei, algum benefício, voltado para o futebol especificamente, para que ele não morra na sua base? Eu conheço pouco de futebol, mas eu acho que o grande problema hoje está na base, né, Charles? Ou não? A gente ouve vários comentários, né? Sport TV, né? A Fox Sport, retratando no começo do futebol, aonde que é feito o futebol? É na base. Sim. Talvez, e no meu ponto de vista, é ali que está o grande problema do nosso futebol. Qual é o grande gargalo que você acha que hoje que existe nas escolinhas de futebol? A escolinha de futebol hoje, quando eu falo de escolinha de futebol, é feito o trabalho, como, voltando a falar no profissional, como que o profissional está lidando com essa criança. Esse é aí que é o ponto-chave da história. Certo? As nossas bases hoje eu vejo lá, como eu falei com você há minutos atrás, a nossa base hoje aqui na nossa cidade está muito a desejar, nos deixa muito a desejar. Quando eu falo base, quando eu falo dos meus ex-treinadores, né, vou ter lembrado, são alguns ex que faleceram, né? A gente tinha pessoas apaixonadas por futebol e hoje está acabando. Você acha que a paixão pelo futebol hoje na base está dando lugar aí à questão financeira? Financeira, isso aí. Porque vamos tratar de jogadores, né? Se tratando de jogadores, vamos lá, formamos lá uma base com 10 bons jogadores. E dali acaba. E o que acontece? Eles pegam os jogadores, né? Aqueles se dizem os melhores e sobram os jogadores da cidade. E a base é a mesma coisa, no futebol brasileiro hoje é a mesma coisa. Os nossos melhores hoje já saem do nosso país hoje com 15, 16 anos. Que hoje não está formado ainda, né? Não está formado, tem a formação. Por causa da nossa lei Pelé, né? Que o jogador hoje profissionaliza com 16 anos. Você profissionalizou, você estipula lá um valor no passe do jogador lá em cima e o cara chegou, plantou o jogador, pagou, levou e foi embora. E ficou o nosso futebol nessa decadência que está hoje. Quer dizer, ele aproveitou, você acha que aproveitou uma fama momentânea naquele momento, mas o atleta não está preparado, do meu ponto de vista. Quer dizer, é como se estivesse colhendo antes de amadurecer lá, né? O fruto, não é? O fruto não está maduro, foi lá, vamos madurar a força. É isso que está acontecendo hoje no futebol brasileiro e esse mercado que de fato chama muita atenção, porque são cifras sem comentário, né? Astronômicas. Eu acho que um cidadão normal brasileiro nunca vai chegar... Tem que trabalhar... Nem trabalhando muito. Nem trabalhando muito. Não dá. É coisas extraordinárias. Você acha que é por conta disso também que acaba acontecendo esses distúrbios que a gente vê aí quando vai para a mídia, né? Quando não vai, a gente não fica sabendo naturalmente. Muita coisa acontece que nós não sabemos, que é abafado. Que é abafado. Né? Tá lá vários jogadores que aparecem. Se envolve com droga, né? Se envolve com, infelizmente, com homicídio. Verdade. Foi o caso, por exemplo, do goleiro do Flamengo, né? O goleiro, né? Isso aí. Que tá, o Bruno, que está preso. Até hoje, teve base. Não teve base, né? Agora parece que o Neymar tem, né? Porque o pai dele que tem sido muito bem assessorado pelo pai. Porque se não fosse o pai, eu também acredito que também não estaria, não. Que é muito dinheiro e muito assédio também, né? Eu acho que o assédio realmente é muito grande para umas pessoas que não estão tão preparadas assim. É verdade. Você que esteve ali nesse cenário como jogador, você pôde observar isso muito bem, né? Tem muitas coisas, né, que a gente não precisa revelar, né? O futebol
tem um lado bom e o lado ruim, né? Costumo falar o lado podre do futebol, a gente não comenta nem, mas é complicado. Complicado a gente ver de tudo, né? São várias coisas, né? A gente dirigentes, né? Fazendo aquelas palavras feias, fazendo sacanagem com o atleta. E isso tudo, eu passei um pouquinho disso tudo. E hoje, tipo assim, a gente tem que aprender a reter o que é bom. O que é ruim, a gente, como dizer, joga no lixo. É verdade. Entendeu? E isso que eu procuro passar para os meus atletas. O que é bom. Você sabe que é isso que faz com que um negócio realmente ele seja bem trabalhado e bem tratado. Eu acho que é por conta disso que o CRA está crescendo muito, porque eu acho que você deve ter passado muito problema, muita luta na minha vida. Como profissional. Como profissional, tá doido. Diversas dificuldades. Para estar onde estou hoje, o Charles já, como diz no mundo, engoliu muito sapo, certo? E hoje agradeço até a Deus por ter engolido esse sapo com sabedoria, pedindo discernimento a Deus, para que Ele me dê essa direção certa, conversar com as pessoas certas, procurar aqueles empreendedores certos para mim estar onde estou hoje. Que foi uma luta. São coisas que a gente começa a imaginar, no histórico de vida, né? Alguns que estão mais próximos do Charles sabem que foi com luta. Para ser esse sucesso que hoje a CRA está hoje, né, despontando na cidade. Em breve, daqui a 2 meses, comecei a revelar durante a semana, já estamos montando a unidade 2, um núcleo no bairro da Penha, um bairro que eu fui nascido e criado. Muito bom. Entendeu? Está sendo montado lá o novo CRA, Escola de Futebol, Society no bairro da Penha, qual vou estar lá implantando aquilo que Charles aprendeu naquele bairro. Então, o amigo não sabe o prazer que quando eu for montar a escola no bairro da Penha que eu vou estar tendo. Eu acho que essa que é a grande diferença de um bom empreendedor, é fazer aquilo que gosta, né? Aquilo que lhe dá prazer. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que migram para um determinado segmento por conta daquele segmento dar dinheiro. E ele diz, não, eu vou para ali porque ali dá dinheiro. O dinheiro é consequência, meu ponto de vista. O dinheiro é consequência. Fazer, plantar, não é? Para colher. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, que não tem aquele tempo para poder esperar plantar, porque não gosta realmente. Quer saber do fruto. Quer na hora. Quer na hora. É o que acontece com os nossos jogadores. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu falei um pouco isso no primeiro bloco, e eu acho que é importante, falei um pouquinho só no primeiro bloco, mas eu acho que é importante você falar, devido à sua experiência, Charles. O que acontece hoje no meio do futebol, tá certo? Quando os pais, naquele anseio de realmente ver o filho, que muitas vezes até tem talento, né? Ele quer colocar um filho, ou até recebe convite para colocar o filho na mão de uma pessoa. Se a pessoa realmente não for um bom profissional, o que pode acontecer com a criança? Você que tem muita experiência, o que você pode dizer para a gente aí? Serve de um alerta, né? É um alerta bastante... O assunto é muito delicado. Quando se trata de vida, né? Sim. E vida, né? Vida de uma criança, eu costumo dizer, por exemplo, os meus atletas aqui, quando tenho uma oportunidade de levar, né? Já tenho um no Botafogo, como eu falei. Você acompanha? Aí que está o ponto X da história. Por exemplo, os pais vêm até mim conversar comigo. Eu mesmo levo no clube, por exemplo, eu levei lá em Caio Martins. Sim. Viajei, peguei o meu carro, botei o pai e a mãe, fomos ao Botafogo. Lá eu conversei diretamente com o coordenador. Esse menino trabalha assim, o potencial dele, a função, a parte tática. Aí eles perguntam, tem algum defeito? Claro, por 10 anos você não vai encontrar um Neymar com 10 anos. Né? E a importância está aí. Você pai, você mãe, saber com quem seu filho está sendo dado, né? Porque é a importância, com quem seu filho está sendo coordenado, porque é muito picareta no nosso país. É muito picareta. Ainda mais nesse mercado que atrai muitas pessoas, né? E iludem, né? Iludem. Começa a trabalhar em si, e fala, seu filho, vou te dar X se você liberar o seu filho. Não é por aí, entendeu? Tem que saber qual profissional que está lidando, eu costumo falar com o pai. Entendi. Agora, você acha que é um mercado ainda muito promissor para o futebol? Ou é apenas para alguns?
o futebol. Tipo assim, Porque a gente está falando, a gente fala de cifra, a gente lembra logo do Neymar, Isso. lembra do Kaká, lembra de jogadores que- outros jogadores, mas o geral mesmo ganha bem também? O geralzão aí? Claro que não, né? Não é ganha. muito difícil, né? A gente está aqui no Qual é a nosso- base salarial de um jogador hoje? Rapaz, hoje se tratando é questão isso é questão Você está falando de quanto? em que fala-se em 1.500, 2.000? Eu costumo ouvir muitos amigos aí falando na cidade que gira em torno disso aí, infelizmente em torno disso aí. Os 2.000 E reais. quando a gente começa a lembrar, por isso que o atleta se deslumbra, né? Quando olha o atleta, poxa, fulano joga no Flamengo, ganha 500 mil, poxa, eu ganho 1.500 reais. E aí? É um contraste muito grande, né? E tem um tempo também, né? isso Qual é aí. o tempo de futebol? Porque costumo dizer, né? O jogador foi até os 30, não conseguiu fazer o pé de meia, como diz na gíria do futebol, meu irmão, você pode procurar outra coisa, porque é muito complicado. Pois é importante É mesmo muito falar curta, disso. é a carreira curta, ao qual você tem que saber com quem fazer contrato, como negociar, quem está por trás de você para estar negociando, né? Costumo dizer, o empresário tem que ser um cara amigo mesmo, porque sem contar que tem aquela tal porcentagem que o futebol, né? Aqueles empresários ganham em cima do atleta. Se não for um cara picareta, meu irmão, dançou. Tem vários amigos que passaram por esse problema. Tá bom. Nós vamos chamar rapidamente agora o terceiro e último bloco, conversando aqui hoje com Charles do CRA, da Escola de Futebol aqui, uma escola de futebol extremamente conceituada, tá bom? Vamos chamar aqui os comerciais rapidamente e voltamos com todos vocês. A hora e a vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos e instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado, Churrascaria Gramado, Churrascaria Picanha Grill, Choperia Mais Bate, Aquários Choperia, Baviera. Esperamos você e sua família. Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec você conclui em até 6 meses. Na Cietec você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração e inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268. A AutoSeg chegou inovando no mercado. Segurança é essencial. A AutoSeg disponibiliza todas as opções de segurança para você, sua família e sua empresa. Câmera CFTV, cerca elétrica, cerca perimetral, alarme, interfone, motores para portões automatizados. Faça a instalação e manutenção com a AutoSeg. Ligue e solicite seu orçamento. É gratuito. Telefone 2724-2649 e 999-372-242. A hora e a vez do empreendedor. Voltamos agora com o terceiro e último bloco. Como é que passa rápido esse programa? Um grande problema desse programa é isso, que passa muito rápido. Agora vamos para o terceiro e último bloco aqui do programa, A Hora e a Vez do Empreendedor. Um programa onde a gente tenta, de alguma forma,
não falar de conceitos de empreendedor, né? Porque eu acho que conceituar empreendedor, cada um tem um conceito. A gente sabe que Dornelas é um grande autor, uma pessoa especializada hoje no Brasil para falar de empreendedorismo. Ele naturalmente tem os conceitos que representam muito bem o empreendedorismo. A gente tem diversos conceitos hoje. Mas aqui no programa a gente tenta não falar de conceito. A gente tenta, de alguma forma, desconstruir esse conceito e para que você, à medida que a gente vai conversando, hoje conversando aqui com o Charles da Escola de Futebol, né? Ele que é uma pessoa extremamente profissional, é um empreendedor, e conversando com outros empreendedores, conversando com empresários, com enfim, economistas, a gente tenta aqui no programa fazer com que você aí possa construir essa figura empreendedora. Isso que é bacana. E no momento dessa construção você se identificar. O importante é a pessoa tentar se identificar como empreendedor, né? Hoje a gente sabe que o cenário no Brasil não é propício ao nascimento de grandes empresas, de pequenas empresas, mas o brasileiro, ele é muito empreendedor. O brasileiro, a maioria do brasileiro, em pesquisas feitas recentemente, tanto pela Fundação Getúlio Vargas e outros mais institutos, já mostraram que o brasileiro ele sonha muito em ter o seu negócio próprio. Só que do sonho a ele montar realmente o negócio próprio, já diminui muito essa porcentagem. Por isso que o programa, no momento em que convida pessoas que tiveram essa coragem, deram esse passo, é importante para que a gente consiga mostrar quais foram os desafios que ela enfrentou, e a gente vai falar isso agora, nesse terceiro e último bloco. Qual foi o desafio? Porque o Charles é um profissional do futebol. Daí, transformar um profissional do futebol num empresário, num empreendedor, tem um passo. Que passo foi esse? É isso que é legal, porque faz com que você que esteja do outro lado consiga ver que ele não é diferente de você. Como outras pessoas que vêm no programa, que empresários muito bem sucedidos, diga-se de passagem, começam a mostrar a realidade deles e você vê que, poxa, você pode também. E eu quero dizer para você que é possível. Se eles conseguiram, você também pode conseguir. Basta você ter coragem, você conhecer o mercado, tá bom? Estudar bastante, né? Tem cursos maravilhosos que você pode fazer, como por exemplo o Empretec no Sebrae, que é um curso, um seminário inclusive desenvolvido pela ONU. Tem cerca de 34 países tem o Empretec, e aqui no Brasil tem a chancela do Sebrae. Você pode fazer um curso como esse, você pode cada vez mais entender o que é ser empreendedor para que você possa dar a sua caminhada, ter a sua caminhada com muita base. Ô Charles, me diz uma coisa, como é que foi realmente essa caminhada de você ser um profissional, né, do futebol, enfim, para ser um empresário? Como é que foi? Não foi do nada, né? Como é que foi isso? Você sonhava em ter o seu negócio próprio? Não sonhava? Como é que foi essa virada de página aí na sua vida? A minha história de vida foi, mesmo o Zezé falando com você, foi até super interessante. A empresa CR Alves Escolinha de Futebol, que o nome da fantasia é CRA. Que significa? Charles Ribeiro Alves Escolinha de Futebol. A sigla é CRA. Charles Ribeiro Alves Escolinha de Futebol. Surgiu de um sonho. Como que eu sonhei? Como você acabou de falar para os nossos ouvintes, a questão é até complicado de estar falando, mas foi devido a uma situação, o qual no momento de tristeza para mim se formou o CRA Escolinha de Futebol. Mas você sabe, eu sei do que você está falando, que você falou comigo nos bastidores. Naturalmente verdade. Você vai poupar o nome das pessoas, porque até mesmo deixa para lá. Questão de ética, né? Enfim. Mas a pessoa, eu tenho como, diante de Deus, um amigo. Sim. Certo? Ao qual talvez tenha sido essa situação que aconteceu, essa pessoa tenha me despertado para ser o sucesso que é o CRA hoje. Mas você sabe, Charles, que eu outro dia quero mandar um abraço pro pessoal do IFE, a turma do IFE. Eu fui lá dar uma palestra, na verdade um bate-papo, né, com a turma de pós-graduação em design e marketing lá no IFE, falando sobre empreendedorismo. E na conversa, no bate-papo com a turma de pós-graduação, eu disse o seguinte, que
todo empreendedor, é curioso isso, você está falando, e você acaba entrando para essa estatística. Todo empreendedor tem um momento X, né, um momento chave na vida dele de algum acontecimento marcante que fez com que ele realmente virasse a página dele. E muitas vezes não foram momentos bons, não. É verdade. A maioria é ruim mesmo. Ruim. E que fez com que ele despertasse para a vida. Para a vida, ou para um talento realmente dele. Como você aconteceu isso com você, né? É verdade. Charles, você pode. Charles, você vai fazer. Mas no primeiro momento você se viu como? Rapaz, é uma tristeza muito grande. Né? E começa aqueles que estão ao seu lado, até família, né? A família diz, você vai fazer isso mesmo? Né? Te colocar em pontos de interrogação, interrogar. Você realmente vai fazer? Tem certeza que vai fazer? Se você não tiver coragem, conforme você falou, e promete fé naquele que está lá em cima, aquele que te dá a capacidade de poder fazer as coisas impossíveis se tornarem possíveis, porque eu falo de coisas impossíveis se tornarem possíveis, porque o CRA hoje, escola de futebol, que você acabou de falar, se nós começarmos a falar, entrar em mérito, seria impossível. E hoje se torna possível, porque o Charles creu que seria possível estar onde está, ter montado a escolinha de futebol que e hoje, conforme acabamos de falar, o núcleo lá na Penha. Que bom, É verdade, é momentos difíceis, mas eu louvo a Deus. No primeiro momento parece que o chão... eu fiquei sem chão, entendeu? A pessoa fica meio desnorteada. Sem nada, como fazer? E agora, como é que eu vou dar sequência à minha vida? E aí a gente pede sabedoria a Papai do Céu, né? Só a Papai do Céu mesmo para nos dar sabedoria, entendimento, para discernirmos o momento de começar. Quer dizer, na verdade, a pessoa que lhe causou um sofrimento momentâneo foi o grande causador da sua alegria e do sucesso seu. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida dele, dessa pessoa que eu tenho o maior prazer de se não fosse ele... O CRA não existiria. O CRA não existia. Talvez hoje estaria com ele, e como éramos sucesso no momento até então. Sim. Éramos sucesso, a cidade toda. Agradecer a ele então agradecer agora. Agradecer ao meu amigo lá, que Deus o abençoe, entendeu? Dizer que Charles está aqui, né? Agradeço a Deus primeiramente e a sua vida. Por ter falado um não para mim, e esse não transformou o CRA no sucesso que é hoje na cidade. Mas é exatamente isso, Charles, que acontece com muitos empreendedores. O não para ele... quando a pessoa realmente é empreendedora, o não para ele se transforma numa grande oportunidade. Diferentemente daquela pessoa que não é empreendedora. O não muitas vezes parece realmente uma grande decepção. Porque eu penso o seguinte, a pessoa ela tem diante dela duas alternativas, diante de uma grande decepção, de um grande acontecimento traumático. Uma é realmente se afundar cada vez mais. A outra é levantar, crescer e dar a volta por cima, exatamente, aproveitar essa grande oportunidade que a vida mesmo acaba proporcionando. E você soube aproveitar como ninguém, né? É verdade, né? Pegou o seu nome, que você já tinha, é seu, né? A sua experiência de vida. A marca CRA e está hoje um sucesso. Inclusive você sabe até mesmo aonde você, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Isso aí. Né? Os caminhos que deve tomar, porque é muita dificuldade quando você fala em empreendedorismo, né? A questão de, montar a firma, como que vai ser o CRA, a dificuldade que o nosso país, né? Voltando a falar aqui, como você voltou, que né? É INSS, é funcionário que tem que pagar, né? Você acha que o grande desafio que você teve no momento que você montou o negócio foi qual? Quando você, eu vou montar meu negócio, qual foi o grande dor de cabeça, a grande dúvida que você teve? Foi qual? Como fazer? Quais são os tributos que você tinha que montar? Enfim, até mesmo para que as pessoas possam entender que você hoje é uma pessoa de sucesso, mas no primeiro momento você tinha muitas dúvidas. Como é que foi isso? Família colocando dúvida, né? Quanto à questão da parte, quando eu falo a parte do futebol em si, dentro de campo, lógico. Eu não tinha... Não tinha dúvida. Não tinha dúvida que, eu sei fazer. Mas você era o profissional do futebol. Isso aí. Mas até então, você não era o empresário, o empreendedor. Isso aí. Qual foi a dúvida que você teve? A dificuldade foi a questão dos tributos que nós tínhamos que pagar no nosso país. Né? Eu não sabia o que era, como pagar. Aí começava a imaginar, o volume de tributo que era. Rapaz, é impressionante, mas... quantidade de taxa que você tem que pagar. Coisa, coisas que a gente não consegue, né? É muita coisa. Talvez essa seja a alavanca do nosso país, o crescimento do nosso país, do meu ponto de vista.
é importante a gente falar sobre isso porque nós estamos num período eleitoral. É verdade, né? Onde pessoas como você, por exemplo, não pode deixar de ter um olhar para a política no sentido de questionar. Né? Porque eu acho que hoje as perguntas e as propostas estão sendo colocadas para o público. Analisarmos bem. Analisarmos e ver exatamente que proposta colocada que vai, de alguma forma, beneficiar o empreendedor. Porque eu acho que hoje quem gera emprego é o empreendedor. Verdade. Né? Como você falou. Se eu não sonhasse, hoje eu pago a 3 professores e a secretária. São 4. São 4 funcionários. 4 funcionários. Entendeu? E com coragem, né? Sim. Para fazer o que foi feito foi um ato de coragem. Charles, quantos alunos hoje você tem na escola? O Charles tem aproximadamente quase 200 alunos. Quer dizer, a responsabilidade é muito grande, né? Porque a faixa etária desses alunos varia de quanto, mais ou menos? Eu trabalho com é complicado dizer. Você faz isso mesmo, Charles? Eu trabalho com crianças de 5 a 15 anos. 5 anos? 5 anos. Não dá para acreditar. Quando fala, por isso que eu te falei, quando se fala assim, 5 anos, foi um grupinho que eu criei que falou, rapaz, tenta para ver, Charles. Rapaz, não é que deu certo? Sucesso. Toda sexta-feira eu tenho um grupinho que de 5h30 às 17h30, né? Até às 19h30. De 5h30 da tarde às 19h30, né? Tem aquele grupinho de 5, 6 anos, né? Trabalho sub-5, sub-6. Rapaz, para mim é a melhor aula. É que dá mais trabalho, claro, mas é a melhor aula. Imagino. Você começar, né, do nada, como diz assim, aqui são as fraldinhas, eu costumo falar com os pais. Tem horário de fraldinha aí, professor? Tem, tio Charles tem horário de fraldinha. É onde começa a fazer a condução de bola, a parte técnica, né? Começa a aprender como conduz a bola, a parte externa da bola, aí são os detalhes, os fundamentos que o tio Charles não pode também estar revelando muito não, né? E isso para mim no meu ponto de vista, todas as turmas, né? Eu costumo trabalhar em número ímpar, né? Aí sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e termino no sub-15. Porque quando faz 15 anos já tem que estar, do meu ponto de vista, já tem que estar no clube. 15 anos já não tem mais nada que fazer. Aí que nós vamos saber se, voltando lá atrás, se ele está pronto para galgar. Se ele é apto realmente, né? Ou não, né? Ou vai ficar ou peladeiro na parte intermediária, né? Como diz aqui, jogando na sua peladinha, conforme da resposta que eu dei aquele pai no começo. Você quer seu filho para jogar, para ser um atleta, um jogador de futebol, ou quer para ser um peladeiro? Sim. Aí eu costumo dar a resposta da seguinte forma: o seu filho hoje está preparado para jogar a peladinha dele. É complicado. É verdade. Bom, a gente está aqui hoje num programa que, de alguma forma, a gente está tentando mostrar, né, Charles? Eu acho que independente do segmento que a pessoa esteja, tem as suas dificuldades. Todo ele tem, né? Seja você montando uma academia, seja você entrando em um ramo, em um segmento que, a princípio, dá muito dinheiro, né? Pelo menos é o que a mídia informa para a gente, que o futebol dá rios de dinheiro, ou até oceanos de dinheiro. Mas eu acho que o negócio não é bem dessa maneira. A estatística diz, né, que poucos ganham muito dinheiro, sim, e muitos ganham pouco dinheiro. E você que recebe essa ansiedade, você tem que saber responder de uma maneira que não frustre até mesmo o sonho. Porque lida com vidas, né? Lida com vidas, né? Sentimentos, né? Saber a forma como falar, como proceder no momento certo, né? Porque fica frustrado. Tem coisas da minha vida, do meu passado, que falaram para mim, conforme você fala no futebol, que você vai ser isso, você vai ser aquilo. Que a criança não esquece. E está guardado até hoje aqui, ó, na cabeça e no coração. Tá guardado. É verdade. Quer dizer, são frustrações que a pessoa pode até mesmo ficar limitada, né, ela não crescer muito por conta disso. Eu acho que esse também é um grande problema. É verdade. Né? Olha, a gente está agora nos minutos finais, infelizmente passa muito rápido aqui o programa. Né? Quando o assunto é bom, passa voando. É verdade. Né? E a gente procura aqui sempre no programa, sempre trazer assuntos atuais, assuntos que realmente sejam importantes. E, repetindo, no momento em que eu fiz o convite, a produção fez o convite para Charles, é para tentar realmente mostrar o que está por detrás desses bastidores. Mostrando que o segmento do futebol, ele é o espetáculo, sem dúvida nenhuma, mas
tem ali... Tem várias coisas por trás dos bastidores. Tem várias coisas por trás dos bastidores. É verdade. Tem muita gente boa, muita gente ruim, né? Porque é um mercado que levanta, chia muita bandeira, faz com que as pessoas olhem com um olhar realmente mais voltado ali para o futebol. As grandes marcas estão sempre apostando no futebol. Verdade. Né? Você acha que as grandes marcas estão sempre no futebol profissional, naqueles lá? Ou nos pequenos eles também apostam? Ou você sente dificuldade em as marcas apostarem nos pequenos, na base? A verdade, os grandes só ficam com os grandes e os pequenos é a lei natural da coisa, né? É verdade. Mas a dificuldade que a gente tem para o futebol, quando fala futebol amador, né? Nossa cidade está inserida nisso aí também, tem dificuldades, né? Mas os empresários, pelo menos Charles, né, tem tido sucesso com alguns dos nossos empresários da cidade, né? Tem dado também pelo seu histórico, né, Charles? Isso aí é verdade, o trabalho tem sido feito, né? Quem planta colhe, né? É verdade, a escolinha teve agora um grande sucesso agora na Copa Danone, fomos lá no CFZ do Zico, lá qual obteve sucesso, fizemos belas partidas lá, chegamos até a semifinal, saímos na semifinal, com a marca daqueles empresários da nossa cidade que apoiou o CRA, Escolinha de Futebol. Muito bem, muito bem. E é bom que você vai levando o nome dessas pessoas. Isso aí, né? O CRA foi colocado lá no Rio, né? Ficamos em terceiro lugar na Copa Danone. Muito bem. Copa Internacional. Disputamos a Copa Light também, ao qual saímos na semifinal para o Barra Mansa, um clube, né? Ao qual a escola de futebol CRA representou muito bem a nossa cidade. Parabéns. Tá? Obrigado. A gente agora, infelizmente, realmente agora está na reta final do programa. Charles, eu quero agradecer, deixar esse tempinho final aqui para que você possa estar fazendo seus agradecimentos, tá? Para as pessoas aí que você achar que é conveniente e que você lembrar também, né? Verdade. Por favor. São várias pessoas, quero deixar o meu abraço, o meu muito obrigado para aqueles que têm apoiado a Escola CRA de Futebol. Dizer que estou muito feliz de estar aqui presente com o amigo, entendeu? Falando um pouquinho da história do Charles, do empreendimento que o Charles tem feito na cidade, dos atletas que têm saído da nossa cidade, né? E tem mais. Quero declarar que a nossa cidade continua sendo um celeiro de jogador de futebol. Que Campos está aí, aberto, né? A nossa cidade tem vários valores e o CRA é um dos da nossa cidade que está implantando esse trabalho. Muito bem. Olha, eu quero lhe parabenizar. Tá bom? Prazer. Pela iniciativa, pela perseverança, Obrigado. Por acreditar realmente e fazer o melhor dentro do teu segmento, que eu acho que isso é importante porque enobrece o segmento que você está. Né? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho, e a gente procura sempre trazer aqui bons convidados para que você e eu também possamos aprender com eles, né? Porque cada palavra dele é uma palavra de incentivo para a gente, né? E a gente aprende um pouquinho mais realmente o que é ser empreendedor. Um grande abraço, até o próximo programa aqui pela Mundi TV, canal 10 da VerTV. Grande abraço, tchau, tchau, pessoal. A hora e a vez do empreendedor.